Bíblia, Apocalipse 11. As classes podem se separar, por favor. Criança que está andando até 3 anos e de 3 a 6. Até 3, ao lado do banheiro feminino, naquela sala, e de 3 a 6, no anexo. Capítulo 11 de Apocalipse, 15 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler? E tocou o 7º anjo a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tome assento, por favor. Meus irmãos, estamos no final de ano e nós estamos orando para Deus nos dar as direções para a nova diretoria e lideranças para o ano de 2021. E, dentre isso, nós queremos fazer um processo seletivo com pessoas que tenham habilidade para mexer com computador, né, no DCM. Nós vamos fazer um processo para pessoas que querem ser voluntários e trabalhar no DCM, certo? Só que para isso, nós temos que ter comunhão com a igreja e com Jesus. É muito ruim quando alguém assume uma função e não atenta para o fato de que trabalhar para a igreja é trabalhar para irmãos, é ser servo. E tem irmãos que infelizmente não sabem comportar, eles exploram isso, quer mandar em você, né? Nós já passamos por algumas coisas bem, faz isso, faz aquilo, porque você é pastor, você é pastora, você é diaconisa, você tem que fazer. É esquisito isso, não é? Porque, na verdade, todos nós servimos uns aos outros. Somos membros uns dos outros, né? Então, tem que ter paciência, porque essas coisas vão existir enquanto Jesus não voltar. Tem que ter, então, plena comunhão, tem que ser nascido de novo, batizado nas águas já também, claro. O processo é aberto a todos os membros a partir de 16 anos, desde que esteja, então, em plena comunhão com Deus e com a igreja, incluindo os atuais membros do departamento, né? Então, todos esses vai fazer esse processo, vai participar desse processo seletivo.
com exceção das lideranças. A inscrição é de 14 a 16 de dezembro. A aplicação, vai acontecer a aplicação de uma avaliação de conhecimentos básicos, né, informática, tecnologia, as plataformas de internet, a internet. Então, isso vai acontecer no dia... A seleção é de 14 a 16 e no dia 21/12, às 19h30 na igreja, vai acontecer essa avaliação, certo? E aí nós vamos divulgar os hábitos a partir do dia 21, pode ser no dia 24 e pode não ser também, depende do que vai ser isso. Ok? Então você tem talentos? Invista os seus talentos no reino do Senhor, na obra do Senhor e para servir vidas. Ok? Na workshop nós tivemos pessoas grupos querendo trabalhar através das plataformas da internet. Esse grupo poderia ser um grupo também para fazer participar dessa seleção. Tá bom? Entendido, sim ou não? Glória a Deus. Que Deus abençoe, então. Vamos dar sequência ao nosso seminário. Hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas. Outra coisa para complementar a informação. O link para você fazer a inscrição nesse processo e esses detalhes, nós vamos colocar nos grupos da igreja. Grupo de varões, grupo da mocidade, grupo de senhoras, nós vamos colocar nos grupos. Aí você utiliza aquele link e faz a sua inscrição pelo link. É tudo fácil, é um cardápio, vai pedindo informação, você vai preenchendo. Tá bom? É bem tranquilo. Ainda mais quem mexe com a internet, não é? Irmãos, vamos dar sequência ao nosso seminário. Estamos falando igreja em tempos de crise. E falamos das crises e Deus usando as crises para muitas coisas, trabalhar conosco e tal, mas do momento em que Deus usará a crise para preparar a igreja para o arrebatamento, e também do que vai acontecer, né, depois desse evento, o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O estado intermediário, né, da morte, e nós já falamos sobre tudo isso. E já estamos entrando na escatologia bíblica um pouco mais a fundo. Falamos dos 7 selos, concluímos. E no 7º selo nós falamos que vai começar as trombetas. Não é? Nós vamos observar que quando o 7º selo é aberto, né, do livro que estava lacrado e ninguém podia abrir, mas o Cordeiro de Deus foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos, porque foi morto e reviveu, e agora ele é o leão da tribo de Judá. Falamos sobre todos os selos, e o 7º selo começa a desencadear as trombetas. Tudo está dentro do 7º selo. As trombetas vêm, os trovões, 7 trovões que a Bíblia Deus vai falar para João guardar isso e selar, não vai ser explícito, não vai ser esclarecido, né? E agora vem as 7 trombetas, depois delas as 7 taças, que é o momento, são os juízos de Deus na terra. São 21 juízos de Deus descritos no Apocalipse: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E nesse tempo a igreja já terá sido arrebatada, embora tenha as pessoas que creem que a igreja vai ser arrebatada só depois da grande tribulação. E eu acho essa interpretação absurda, porque a igreja tem uma promessa de ser livrada do dia da ira futura. Então, não concordo com essa interpretação, embora nós vamos ver no decorrer desse tempo, e já começamos, vamos ver prenúncios de tudo isso que está acontecendo no Apocalipse. Nós vamos ver de maneira menos intensa já acontecendo na terra. Tem algumas outras coisas que falaremos no decorrer
desses ensinamentos. E hoje nós vamos então entrar nas 7 trombetas do Apocalipse. Ok? Amém? Eu sei que tem alguma coisa que fica em dúvida. Depois você pode fazer a pergunta em particular, não há problema, tá bom? As trombetas foram ordenadas por Deus para Israel, falando do ponto de vista bíblico, o que quer dizer essas trombetas? Para convocar os príncipes e a congregação, levantar o acampamento para jornadas, servir como alarme ou notificação pública. O que nós fazemos hoje quando tem algum problema? Vai lá na internet e pum. Israel, como que vai comunicar 2 milhões de pessoas dizendo: irmãos, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Será que funciona? Né? Então, 2 milhões de pessoas no deserto. Agora imagina o Israel que vai crescer daqui a pouco e etc. Deus abençoe o papai do irmão Alexandre, bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Deus vai usar trombetas, a sua maneira de tocar a trombeta, sonidos repetidos, um sonido, 2 sonidos, 3 sonidos, um repetido, uma repetição, depois outra associação. Ele vai formar uma forma de conversar com o povo, ou de convocar o povo, através da trombeta e a forma que ela é tocada. Israel sabia que quando a trombeta era tocada de uma forma, era convocação para isso. De outra forma, era convocação para aquilo. De outra, era para levantar acampamento. De outra, então Israel entendia essa linguagem. E era a forma de Deus falar com tanta gente. Entende? Amém? Hoje, quais são as trombetas? Hoje, as trombetas são os profetas, os pregadores de Deus, pregando a palavra que é a trombeta de Deus. Entende ou não? Olha o que diz a palavra de Deus em Números, no capítulo 10, se você quiser abrir, de 1 a 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Está vendo como foi estabelecido? Então, quando ouvia uma forma de trombeta, sabia-se o que fazer. Amém? Até aqui tudo bem? Também eram em especial usadas para despertar as hostes de Deus à guerra contra os seus inimigos. Versículo 9, do capítulo 10 de Números. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Aqui está condicionada a tocar uma trombeta para despertar Deus, para que Deus se lembre. Ou seja, por que Deus lembra através de uma trombeta? Não. Deus lembra através desse povo que está obedecendo o que Ele falou. A obediência é o segredo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que o que tem que ser pregado é a palavra de Deus. É nos sujeitando a Deus através da palavra. Quer ser salvo, use essa Bíblia que está na sua mão. Leia essa Bíblia, estude essa Bíblia. Viva para obedecer essa palavra. E você estará confessando: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Por isso, o versículo nosso dos séculos: quem me ama, Jesus falando, quem me ama, guarda a minha palavra.
É simplesinho assim. Você ama Jesus? Como que eu vou saber se você ama Jesus? Se você estiver guardando a palavra. Se você pratica essa palavra. Deus não chamou pessoas para virem para a igreja. Ele chamou pessoas para se converterem na palavra. Entende isso? Então, irmãos, assim também com os 7 anjos, eles fazem soar as trombetas do próprio céu contra uma terra que se tornou como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. E eles soam a trombeta para a destruição da terra. Assim como Josué ordenou que aqueles sacerdotes soassem a trombeta para a destruição de Jericó, das muralhas de Jericó. Então é uma convocação. Nos tempos bíblicos, e em especial nessa época de João, a forma de Deus avisar o povo era justamente essa. Vamos ver aqui as 4 primeiras trombetas e logo depois as 3 últimas. As 4 primeiras trombetas são juízos contra, em especial, a natureza, a terra. As 3 últimas em especial contra os seres humanos diretamente. Nós vamos observar isso. Então vamos para a primeira trombeta. A Bíblia, fica aí com a sua Bíblia aberta. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então a primeira trombeta, quando for tocada, vai acontecer que a terça parte da terra será queimada. A terça parte das árvores e toda a erva. Glória a Deus. Então começou o juízo de Deus através das trombetas. As 3 etapas dos juízos, selos, trombetas e taças, apresentam juízos em forma de chuva. No 6º selo, vimos a queda das estrelas, ou seja, uma chuva meteórica, que com certeza causou muitos estragos no mundo. Também na 7ª taça, teremos uma terrível chuva de pedras. A primeira trombeta prolonga o 6º selo, trazendo uma grande chuva de granizo e fogo mesclados com algo semelhante a sangue. A presença do fogo indica que não se trata de uma chuva comum, mas uma manifestação da ira, o fogo do juízo. Conhecemos então, basicamente, a chuva de granizo que é comum, sim ou não? Lembra que esses dias caiu uma chuva de granizo que as pessoas pegaram a pedra na palma da mão, de tamanho? Nessa época de Apocalipse eram pedras enormes que cairão do céu. Você já participou de uma chuva de granizo com pedras mais fortes? Não dá um medo? O carro... Ou então lá na casa parece que vai quebrar. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, principalmente, tem muita experiência nessa área negativa, de medo, de pavor, de terror. Aqui essa chuva, ela é misturada com fogo. E aí,
além de cair tanta coisa ruim, o fogo ainda vai consumir a terceira parte, uma terça parte da terra. Agora aqui está consumindo vegetações. Essas vegetações estão incluindo o que? Os alimentos. Vai começar a fome, vai começar muita coisa ruim nessa época. E é interessante lembrar que as 10 pragas lá no Egito têm semelhança com estas pragas que estão sendo derramadas na terra. E como foi lá no Egito, literalmente, aconteceu literalmente o que ali estava dito, aqui também a interpretação é literal, embora o Apocalipse seja cheio de figuras. Mas aqui é literal. Será uma destruição que estará começando a acontecer na terra. Tem coisa que assemelha-se aos 7 selos, mas aqui na verdade, cada vez que você muda de selo para trombeta, de trombeta para taça, vai intensificando e piorando os juízos. Quando derramar as 7 taças, será o pior de todos os juízos de Deus contra a terra. Nós vamos ver aqui na sequência a segunda trombeta, versículos 8 e 9. Está aberta aí sua Bíblia? O segundo anjo tocou a sua trombeta, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta. Eu vou passar mais rápido nessas aqui, porque tem algumas para a gente parar um pouco. E foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar. E foi destruída a terça parte dos navios. Olha os juízos que vão se acumulando. O segundo efeito da segunda trombeta reforça a ideia da precipitação de meteoros. A perda de navios e embarcações marinhas acontece em função de grandes maremotos que agitarão os oceanos, atingindo as cidades litorâneas e trazendo grandes danos materiais e de vidas. Então, o texto bíblico fala da perda de 1/3 da frota marítima. Maremotos são os resultados disso. Quando cai um elemento no oceano, ele cria um tsunami. Ele cria reações das mais diversas. Nós lembramos da catástrofe que nós vivemos na nossa época, em 2004, né, que foi o evento lá na Ásia. O tsunami, não foi? 2004? 250 mil pessoas morreram. Uma coisa localizada. Isso aqui é a terça parte que será atingida da terra. Então haverá terremotos, maremotos, tsunamis, né? Teve aquele no Japão, que não sei se 20 e poucas mil pessoas é que morreram, 29 mil, né, em 2011 por ali. Então, o que acontece? Uma coisa daquela que para ele foi localizada. Aqui não, a terra estará sendo alvo. Uma terça parte inclui o quê? Qualquer lugar na terra, e pode ser a nossa região. Então, fiquem atentos. E quando esses navios, uma terça frota de navios são atingidos, então aqui está falando de transporte de comida, transporte de coisas essenciais que vão só minguando, se tornando escassa. O povo, irmãos, entenda, na época de Noé comiam e bebiam, aqui Deus está destruindo isso. Primeiro Deus entrega as pessoas aos seus sentimentos perversos, às suas escolhas. Façam. Daqui um pouco chega o dia da conta. Viram aí? Agora chegou o dia do acerto. Aqui, a ira de Deus voltada contra a terra é uma ira que nós merecíamos antes de Jesus vir. Jesus veio para nos livrar dessa ira.
e ofereceu a nós o escape. E essas pessoas aqui rejeitaram. Então o que está vindo para essas pessoas é a consequência do que elas plantaram. A terra está sendo atingida porque o homem atingiu a terra. A fome está sendo agora se tornando uma realidade na terra porque o homem valorizou mais o seu estômago do que o seu Deus. Por isso que a proposta de Jesus para nós é negar a si mesmo, é abraçar a sua palavra, a sua vontade, pois nós somos imperfeitos e nós somos errantes, mas Deus é perfeito e não erra. E Ele traz a nós a direção para a nossa vida, mas nós rejeitamos. Parece que é uma angústia estar na igreja, que é uma angústia ter que ouvir as coisas de Deus. Angústia será aqui. E aí vem a terceira trombeta, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Outra vez, vemos essa área. Ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E aqui nós vemos Deus atingindo a vegetação, plantações, etc. Aí Deus atinge o mar e tudo que no mar há, né? Essa questão do mar, o que Deus atinge, também vai fazer uma diferença muito grande pelos animais mortos, né, os seres viventes mortos, né, nesse mar. E agora Deus atinge a água potável. Nós temos cerca de 3% de água potável no mundo. Uma terça parte vai desaparecer. Agora imagine onde vai desaparecer essa terça parte, porque tem lugar que essa terça parte é justamente a única sobrevivência. Não tem mais agora meios para transportar água. E o que cai nessas águas? Uma estrela chamada Absinto, que é as águas agora deixam de ser potáveis e se tornam amargas. Entenda que lá no deserto, quando Deus dirigia seu povo, as águas amargas foram transformadas em águas doces, potáveis. Agora Deus não está regendo a terra, é o homem que está regendo, é o anticristo que está. E as águas potáveis se tornam amargas. Escolha Deus. Deus é mau, pastor. Se fosse mau, não estaria a Bíblia na nossa mão e você não estaria fazendo parte desse seminário. Se fosse mau, não tinha pregadores na terra avisando que isso vai acontecer. Se Deus fosse mau, não tinha uma consciência aí na sua cabeça de dizendo: eu preciso de Deus, eu quero ser salvo. Deus é bom, nós é às vezes que somos maus. Nós temos o privilégio de escolher o caminho certo. Nós temos o privilégio de estar na casa de Deus e nós temos livre acesso. Podemos estar todos os dias na casa de Deus. Nós somos maus. Escolhemos, às vezes, agradar aquilo que não tem futuro. Escolhemos, às vezes, coisas que nos impedem de ir para o céu. Nós somos maus. Mas Jesus oferece conversão, salvação. Amém. O agente ministrador do juízo dirige-se contra os mananciais de água doce, aquela que é consumida pelas plantas, pelos animais, pelo ser humano. Ele atinge as águas que estão em movimento, no caso os rios. Porém, o mais grave é o fato que ele atinge as fontes de águas. Isto indica que com o passar do tempo, todas as águas do mundo estarão inutilizadas para o consumo. Já viu filme sobre isso? Já viu filme sobre isso? Tem alguém na igreja hoje?
A água se torna motivo de guerras nesses filmes. Sem água não se vive. E você já observou que a maioria dos filmes, a maioria desses filmes futurísticos, nós estamos vivendo o que eles preveram lá, o que eles fizeram de filme lá. Já viu a série de 2018 sobre o coronavírus? Quem já viu? Poucas pessoas. 5, 6. 2018 teve uma série falando do coronavírus, tudo que nós estamos vivendo aqui. Então, existe uma orquestra do mal ou não? E aí, irmãos, nós temos que deixar de ser maus. Maus para nós. O que você estava fazendo terça-feira no dia do culto? O que você estava fazendo quinta-feira no dia do culto? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo com as palavras que estão sendo ministradas? Você acha que eu tenho inteligência para trazer as mensagens que estão acontecendo na casa de Deus? Não tenho. Deus está falando conosco. O problema é que a gente não muda, não ouve. Nossas esposas não mudam. Nossos esposos não mudam. E quando vai mudar, parece que virou... não sei por que você está fazendo isso. Porque eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu não quero agradar pessoas primeiro, eu quero agradar a Deus. Nós temos que acordar para isso. Jesus pode voltar na metade dessa palavra dessa manhã. Estamos prontos? Estamos acordados para Deus ou estamos escolhendo o inferno? Precisamos de Deus ou não? Queremos Deus ou não? Mesmo com essas palavras, irmãos, tem gente que prefere ficar em casa, na sua desgraça. Porque ficar em casa, no tempo de palavras como estas, numa situação que estamos vivendo hoje, que tudo parece cooperar para o dia do arrebatamento ser agora, e pessoas caprichosamente ficarem em casa. É por isso que a conta chega. Porque desprezaram o conhecimento de Deus. Romanos fala muito sobre isso. Agora vem a quarta trombeta, Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a sua trombeta. Deixa eu citar uma coisa aqui melhor, complementando. Eu falei da estrela do absinto, agora muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O primeiro juízo das águas atingiu a água salgada. Este atinge os mananciais de água doce. A água do mar não é utilizada no consumo diário, mas esta é a terça parte delas. E a terça parte delas se tornam inúteis para o uso cotidiano. A consequência é a morte de muitas pessoas sobre a terra. É sabido que apenas 3% das águas do mundo são potáveis. Então agora temos só 2% nessa altura disponível para o mundo. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à da noite. Agora o juízo está voltado para aquilo que dá vida na terra. As plantações precisam do ciclo, do sol, precisam da lua, precisam do orvalho da noite, precisam da chuva, precisa do firmamento. Agora vai acontecer isso. O escurecimento do sol e a lua no sexto selo foi indireto. Ou seja, não se tratava de uma convulsão desses astros, mas um fator externo que interferiu na propagação da luz que o sol irradia sobre a terra, sendo que naquele selo as estrelas não foram afetadas, demonstrando que o juízo era direcionado apenas sobre a terra. Aqui, porém,
O Sol é afetado diretamente, e não somente ele, mas todo o universo. Todo o universo, porque só é uma estrela. A luz natural da Terra será reduzida em 1/3 de sua capacidade, durante o dia e durante a noite. A ausência da luz e do calor provocará um aumento significativo no consumo das fontes de energia do mundo. Podemos imaginar como este fenômeno vai atingir o mundo. E uma das características certamente será a queda de temperatura em determinadas regiões do globo. Lembra que a Terra está alterada? Sim ou não? A gente vê as estratificações, lugares onde o mar estava ali, hoje não está mais, etc. Tudo agora vai ser alterado novamente. E o clima da Terra, tem gente que está ali no Polo Sul. Imagina o Polo Sul derreter. Polo Norte derreter. As pessoas que estão naquela temperatura não suportam a nossa. O Marcelo e a Carol vieram do frio, chegaram aqui e começaram a suar igual tampa de frigideira. Agora imagina a pessoa que por muitos anos, ou que nasceu nesse lugar, esse tipo de lugar. Conversei com o Mário ontem, ele mandou um abraço para a igreja lá da Irlanda. Ele ama muito, ele faz parte da igreja. E ele falando do gelo lá, e que eles vão vir em torno de final de janeiro, para passar um tempo aqui, um mês ou um pouco, e ele já está com medo do calor. Por quê? Porque na Irlanda ainda é mais frio. Lá eles têm que tomar vitamina D, 10.000, porque lá não tem sol. Lá muita gente vai para a cadeira de rodas cedo. Então precisa estar tomando, né? O Favarão, quando você voltou foi legal, normal. Não? Então, é difícil. Agora imagina a Terra alterada e os climas alterados. Como que vai ser a questão de enfermidades? Então, essa estrela que caiu do céu, a Bíblia diz, irmãos, ao soar a 5ª trombeta, João vê um novo... Aqui eu já estou na 5ª trombeta. Eu já entrei na 5ª não, né? Estou aqui na 4ª. Espera aí um pouquinho, deixa eu voltar. A luz natural da Terra será reduzida a 1/3, eu já falei. Podemos imaginar como este fenômeno atingirá o mundo. Temos visto ultimamente como certos países do mundo têm sofrido com a queda de temperatura. Os prejuízos são enormes em diversos sentidos, até no caso da vida humana. E olha o que diz agora Apocalipse 8:13. Por favor, terminando o capítulo, o último versículo. E olhei e ouvi um anjo voar do meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Essas 4 trombetas já está difícil. Essas 3 piores ainda que estão vindo. O ai de Deus, quando Deus fala ai daquele que, o ai já é o terror para aquele que. Aqui nós ouvimos 3 ais. Um acúmulo 3 vezes pior. Por isso que a Bíblia diz que tem homens que vão desmaiar de terror. E homens aqui é homens capacitados para suportar terrores. Quando vemos os pescadores apavorados dizendo, mestre, estamos aqui perecendo, o senhor não acode nós. Então pescadores chamando a atenção do mestre no meio do mar, é porque no meio daquele lago de Genesaré, é porque a coisa estava feia. Eles têm costume com tempestades, ali dava muitas tempestades, até hoje ainda dá.
Mas eles estavam apavorados porque a coisa alterou. Então aqui, irmãos, homens desmaiarão de terror, passará da conta. É normal você ver, e não estou falando de machismo e nem de feminismo, mas é normal você ver uma mulher, às vezes, pelo pavor das coisas, passar mal, né? Mas um homem não, você vê um homem querendo encarar e resolver. Aqui eles também desmaiam de terror. E a quinta trombeta vai ser soada dentro do primeiro ai. Aqui são 3 ais. Os juízos intensificam cada vez mais. Até esse momento, o julgamento atingiu a terra, a natureza. Então os homens, de forma indireta, foram atingidos. Mas a partir dessa trombeta, há uma mudança nesse aspecto. Os juízos de Deus começam a atingir os ímpios e incrédulos de forma direta. Começa a atingir os homens de forma direta. Eles passam a sofrer em seu próprio corpo o resultado das condutas que tiveram. Aí vem pragas, doenças, morte, que num certo tempo a morte será tirada, ou seja, a dor vai ser prolongada. Vai ter gente querendo morrer, mas não vai morrer. Vai ter gente clamando que os montes caiam sobre eles, mas não vão morrer. Nós estaremos, a humanidade, nós estaremos no céu, a igreja estará no céu. A humanidade estará pagando o preço das suas decisões. Pastor, eu acho isso um absurdo. Aí é problema seu, né? Mas tudo que a Bíblia profetizou e disse que aconteceria até esse exato momento, tudo aconteceu. A Bíblia não é um livro de homens, é um livro de Deus. A arqueologia, cada dia que descobre alguma coisa, confirma a Bíblia. Eu postei um vídeo aí no grupo de varões que está muito pouco movimentado, né? É interessante que quando você posta um escândalo, todo mundo quer comentar, mas as coisas de Deus, essa é a prova dos desviados. Comentam os escândalos, mas não comentam as coisas de Deus. O cientista Adalto Lourenço, que é convertido, que é cristão, ele falando sobre a pesquisa que foi feita na Terra, no meio de vários povos, e foi descoberto que todos nós somos descendentes de uma só mulher. Toda a humanidade é descendência de uma só mulher. Prova científica. E aí ele diz assim, a Bíblia, ela não confirma a ciência. Mas a ciência, cada vez que faz uma descoberta significativa, confirma que a Bíblia é a verdade. Porque nós somos descendentes de Eva. Então, irmãos, procure primeiro saber de uma coisa: a palavra de Deus é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra não. Tem uns loucos, desviados, querendo mudar e alterar essa palavra. Mas são apóstatas, são loucos. Porque essa palavra aqui, ela é de Deus. Deus garantiu essa palavra em tempos em que muita gente queria queimar e acabar com ela. Está aí na sua mão. Completa. Na melhor versão que você procurar. Então, esta é a verdade. Essa ascensão do anticristo que vai acontecer, um governo único, hoje é o assunto das altas autoridades. Um governo único. O Papa fez uma reunião antes da pandemia, para uma reunião com as lideranças do mundo, propondo um governo único. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando do que aconteceu. Essa reunião foi interrompida, esse prosseguir foi interrompido, esse prosseguimento, por causa da pandemia.
Então, como diz o Dr. Rodrigo Silva, essa pandemia é um tempo que Deus está dando para a igreja se consertar. Essa pandemia é uma bênção de Deus para quem quer acordar e despertar. Essa pandemia que está acontecendo, que levou vários irmãos, né? Pastor Daniel Malafaia foi o último que eu fiquei sabendo ontem da morte. Levou vários irmãos que estavam em comunhão plena com Deus, outros que não estavam. E levou várias personalidades do mundo, né? Ultimamente, Yosef Safra, o banqueiro mais rico do mundo, e o homem mais rico do Brasil, foi morto, morreu, aliás. Então, e várias personalidades famosas no nosso meio, no meio secular, morreram. E Deus falou isso em profecias antes de tudo. Eu vou balançar a figueira, eu vou abalar a terra, muitos da terra conhecidos vão morrer, no meio do meu povo eu vou tirar, eu vou fazer. Será que isso não acorda nós? Nós estamos no centro da vontade de Deus na história da terra. Temos que nos colocar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. O centro da história de Deus na terra é claro, está aos nossos olhos, mas nós, será que temos nos colocado dentro da vontade de Deus? Não durma agora não, acorda, não dorme não, presta atenção, porque isso diz respeito à sua vida e à sua salvação. Então, meus irmãos, aí vem versículo 1 do capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Completem. Aqui que pega. E o quinto anjo tocou. E vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como que se dá uma chave para uma estrela? Quer dizer que não é estrela. Quer dizer que, na verdade, o poço do abismo está sendo aberto. Nós temos anjos trancafiados no poço do abismo. Anjos terríveis, como nunca ninguém viu. Eu sei que temos irmãos aqui que já tiveram guerras e batalhas espirituais fortes. Quando um anjo maligno, quando um demônio, os demônios são anjos caídos, se aproxima de ti e esse anjo é um principado, você perde as forças. Você não tem como levantar as mãos e muitas vezes nem como abrir a boca. Quando é uma guerra espiritual, não estou falando de outra coisa, estou falando de verdade, uma guerra, uma batalha espiritual, o demônio apareceu e ele é um principado, é um demônio na área dos demônios, é um demônio graduado. Você perde as forças, você perde inspiração. Às vezes você tem que falar na mente só uma coisa: o sangue de Jesus tem poder. Agora, esses anjos que vão serem soltos do abismo, são os mais terríveis anjos de todos. A presença desses anjos, o que pode provocar se um principado faz a gente perder toda a força. Por isso que o homem não tem que bater papo e falar um punhado de asneiras. Nós só estamos de pé porque o Senhor está conosco. E nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, expulsar qualquer demônio. Mas o poder de Deus tem que estar na nossa vida mesmo. Senão, coitado do homem. Coitado da pessoa. Já vi demônios, infelizmente, que tem o poder de entrar na pessoa e fazer a pessoa virar uma cara de cavalo, literalmente. Não é uma visão, não. Literalmente. Virar porco com trabalho de libertação. E Deus fazendo ações através de pessoas para que aquilo ali fosse dado a vitória.
Em lugares que Deus teve que mostrar, Deus mostrou aqueles fios de água em volta do lugar que estava uma guerra espiritual muito grande, e dizendo: estou fazendo os meus se ajoelhar e chorar nessa hora por esse momento, porque exigia um exército de joelhos para que houvesse uma vitória lá. Tamanho a ação demoníaca. Só que a questão é que antes, preste atenção por favor, a questão é que antes disso, desses eventos aqui, o diabo trabalha sorrateiramente. Ele não quer chegar aqui e tirar força de pessoas que estão afastadas, estão em pecado, não, eles querem iludir para que a pessoa continue dessa forma, porque dessa forma já está condenado. Nós temos que, como igreja, acordar para o mundo espiritual. Enquanto tem muita gente trabalhando com shows, brincando de ser igreja, pregando uma igreja light, que muita gente deseja ir para as igrejas light, aqui não tem esse peso, aqui não tem. Sabe por que tem peso para alguns? Porque estão desviados. A igreja verdadeira, isso aqui é um alívio. Eu vou para o céu, eu não vou estar nesse dia. A igreja verdadeira não tem receio de ouvir isso aqui não, porque ela vai estar no céu com Jesus. Mas a pessoa que não está, não quer ouvir isso, e o diabo convence ela a procurar lugares lights, porque ali não vai ouvir verdades. E eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que é a verdade que liberta. Aqui estamos diante de uma estrela que caiu na terra. Ao soar a quinta trombeta, João vê um novo personagem entrar em cena. Um personagem que até o momento não havia aparecido nas revelações proféticas. Este personagem tem uma estreita associação com o personagem provocador dos juízos na terceira trombeta. Afinal, os dois são estrelas que caíram do céu, ou seja, demônios. Note que em ambas as trombetas o tempo desta queda é colocado no passado. Isso indica que João não está contemplando a queda dos mesmos, mas os personagens envolvidos num evento que ocorreu em outro tempo. É importante observar que são dois personagens distintos, compartilhando a mesma origem e natureza. Isso evidencia-se no fato de possuírem diferentes nomes. Olha o que diz no versículo 11 de Apocalipse. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora vem um que é chamado de destruidor, cujo nome é Apolion no grego, ou no hebraico Abaddon. Esse é um demônio terrível que estava no abismo. Amém? Olha o que diz 12, versículo 3 e 4, a parte A. 12, 3 e 4, a parte A. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha o poder desta entidade. O versículo 9, agora do mesmo capítulo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui está falando da estrela que caiu.
Então nós vemos a personificação do próprio Satanás nessa ocasião. Tem gente que fala assim, Lúcifer, não sei o que. Irmão, Lúcifer é o bicho das trevas mais poderoso do mundo e do reino das trevas. Se ele aparecer num lugar, se Deus não estiver naquele lugar, aquele lugar é consumido. São os anjos dele que vão, os anjos caídos. E ele tem uma organização, a título de informação, como sem defeito. Por quê? Porque ele não tem os atributos de Deus. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não é soberano. Ele não tem essa capacidade de ver, de estar e de entender tudo. Não. Então ele organiza os seus anjos caídos para trabalharem de tal maneira organizados que ele saiba tudo. Então, a cidade, por exemplo, tem o principado da cidade que ele põe. Cada bairro tem o líder do bairro e assim vai até a periferia. E a informação que ele quer está com o principado daquela cidade. Cada estado tem um principado, cada nação tem um principado. Cada continente tem um principado. Isso vai graduando. O próprio Satanás tem a sua trindade. O próprio Satanás tem o seu, entre aspas, anjo Gabriel e anjo Miguel. Ele copia Deus porque o modelo de Deus é perfeito. E ele precisa de um modelo perfeito para ser instruído, para ser informado sobre as coisas na terra. Então, quando você lê Peter Wagner, Peter Wagner ele estudou o mundo das trevas de forma muito profunda, espíritos territoriais e outros tantos, você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas, se você não tem uma vida à altura com Deus, não leia nada, só a Bíblia. Tem gente que leram os livros da Rebecca Brum e foi depois ter problema com espíritos. Então, filhos do fogo, mais não sei o quê. Irmãos, leia primeiro a Bíblia e primeiro seja nascido de novo. Senão vai confundir tudo. Tem gente que pegou as experiências lá da Rebecca Brum e colocou como se fosse uma realidade para a sua vida. Não, que lá é um trabalho que foi feito com a satanista e por causa disso aquele mundo das trevas era daquela forma. Porcos na sala, um punhado de coisa. Tem que ter sabedoria. Cada um de nós temos uma história. Entendido ou não? Então, meus irmãos, aqui começou o primeiro ai. E esse ai é um ai que atinge, como já vimos, diretamente a pessoa. Apocalipse 9:3, na sequência, diz assim: e da fumaça, o 2 diz assim: abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Lembre que o sol está na terça parte. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Essa fumaça são as trevas que vêm para a terra, demoníacas. Esses gafanhotos são todos, preste atenção, não converse agora. São todos demônios que vão ser soltos. Essa parte terrível que vai ser solto na terra. E esses gafanhotos, irmãos, nós temos a associação com as pragas lá também, não é? Das 10 pragas. Temos a associação na época do povo de Deus, várias épocas, Deus usando gafanhotos para assolar a terra, consumir o azeite, consumir o mosto e etc. E também vemos gafanhotos como o exército da Síria.
Aqui esses gafanhotos, eles são gafanhotos como exército de demônios. Aqueles gafanhotos invadiam áreas cultivadas em busca de comida. Eles eram terríveis, viajavam em nuvens. O gafanhoto, irmão, ele tem a capacidade de colocar os seus ovos na terra, e o poder de resistência desses ovos é terrível. A reprodução é terrível. Quanto mais ele come, ele vai dobrando o seu peso. Então é usado aqui como gafanhotos para a gente entender o que vai acontecer através desses demônios. Entende até aqui? Então, irmãos, quando esses demônios são liberados, eles são liberados não para consumir vegetação, mas para trabalhar diretamente contra pessoas. E esses demônios, eles vão trabalhar de tal maneira que ele vai atingir o homem físico diretamente. E ele vai trazer consequências, eles vão trazer consequências trágicas sobre as vidas destas pessoas. E aí nós podemos lembrar de vícios, nós podemos lembrar das violências e outras formas de destruição que o diabo usa com pessoas. É tão maligna a questão de o que Deus faz conosco, o que o diabo faz com o mundo, não é? Quando Deus nos converteu e nos libertou de drogas, de bebidas, de pecados, a gente chega dentro da casa nossa, que era para ser recebido com alegria, porque agora estamos libertos, e pais dizem para filhos: eu prefiro que você seja uma prostituta do que uma crente. Sim ou não? Pais dizendo: não, eu quero que você vá para as farras, do que você seja um crente. E ser crente é ser liberto. Não dorme não, irmão. Acorda o irmão que está dormindo aí ao seu lado. Isso, acorda, isso. Está fazendo você dormir essa palavra? Quem está acordado aqui? Então, essa questão, irmão, você é transformado, chega em casa e não é recebido. Mas se você chega bêbado, a pessoa dá um sorriso e fala: esse menino está terrível. Chega com droga: ô meu filho, vai devagar. Chega com Jesus, eles mandam você abandonar Jesus. Se isso não é domínio das trevas, se isso não é cegueira, se o príncipe desse século não tem cegado o entendimento de muitos. E aqui o diabo vai agir de maneira terrível. Me conte uma coisa: como pode, para você ter uma noção, como pode alguém passar por tudo isso, depois vem Jesus, o reino milenar, mostrando perfeição em todo o seu reino, restabelecimento de todas as coisas, a paz, a alegria, tudo na terra. E o Satanás, depois que vai ficar esse 1000 anos acorrentado, ser solto, pessoas se voltarem contra Deus ainda, tendo vivido 1000 anos de paz. Cuidado com a sua natureza. Nós temos uma natureza tão perversa, e vale a pena dar esse adendo, tão perversa, que eu já orei com pessoas que a Bíblia diz que se não perdoar, Deus não perdoa, sim ou não? 6, 14, 15, ali, 1, 2, uma das passagens de Mateus. Mateus 18 também fala, 35 por ali. Então a Bíblia diz: se não perdoar, não vai ser perdoado. Se não perdoar, vai ser entregue aos verdugos, aos satanás, aos demônios. Aí você fala com a pessoa assim: minha filha, perdoa esse homem, você é que vai ser abençoada. Não, porque não sei o que, ele não merece. Mas se você não perdoar, você vai para o inferno. Olha o que eu já ouvi: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar essa pessoa. Eu ouvi essa frase: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar essa pessoa. Que naturezinha satânica é essa? Diabólica. Porque eu prefiro ir para o céu. A pessoa dizer que quer passar a eternidade sofrendo, onde o fogo não apaga, onde há ranger de dentes, o bicho não morre, para não perdoar uma pessoa, meu filho, está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Olha que natureza. Mas aí você admira isso. Agora, admire a sua natureza. Vou admirar a minha. Que ouve palavras, mas nunca muda, sabendo que as palavras são verdadeiras. Não, vou procurar uma coisa simples que eu sempre pego no pé. Eu peço para levantar a mão e dar glória a Deus, a pessoa não levanta de jeito nenhum. Que natureza é essa? É para Jesus. Mais uma vez, culto coletivo é uma coisa, individual é outra. O individual você escolhe o que fazer. O coletivo, o dirigente do culto, dirige o povo para fazer para Deus. Então, quando o dirigente do culto fala, levantemos as mãos, damos glória a Deus, eu estou dirigindo o povo, ou aquele que está dirigindo o povo, a adorar e cultuar o Senhor. E você não levanta a mão, você está impedindo o culto. Mas quando há um culto que todos se unem para adorar a Deus e glorificar e fazer esse culto chegar no céu, a glória de Deus enche a igreja. Quando, por exemplo, você está numa igreja e naquele altar daquela igreja há um obreiro que brigou com a mulher e os dois estão entre facas e espadas. Aquele culto naquela noite é pesado. O pregador vai angustiar. Há uma divisão. Aquele culto foi impedido. Nós temos o sangue de Jesus para nos lavar, meus irmãos. A Bíblia diz que a estes demônios foi dado poder. Ou seja, aqui eu já me atenho a uma coisa maravilhosa. Nenhum demônio tem poder se Deus não der. Assim como as pessoas na terra. Jesus falou para Pilatos falou para ele assim, tu não sabe que eu tenho poder para te livrar? Ele disse, nenhum poder tu teria se do alto não fosse lhe dado. Todo poder que existe, irmão, sendo benigno ou maligno, está no controle de Deus. E isso faz eu descansar e dar glória ao nome do Senhor. Então, para que esses demônios agissem, foi-lhes dado o poder. E um poder cercado. Não é o poder para fazer o que querem. É poder para fazer só isso aqui. Porque Deus é justo. Cada lugar, cada pessoa só vai experimentar o que justamente merece experimentar. Tem temor aí no seu coração? Como o poder, diz o texto, que tem os escorpiões da terra. Escorpião é um bichinho que age noturno. O veneno de escorpião faz as pessoas gemerem. Tem alguém aqui que já teve esse privilégio? E aquela formiga, esqueci, Cabo Verde, que dá 24 horas de dores. Alguém já teve essa experiência? Vocês? Olha, muita gente, principalmente os antigos. Ah, não é. Você tem essa cara aí, meu filho, mas já tem uns 60 por aí. Dói? Sentiram aí, irmão? Agora esse aqui, o poder de escorpião, é como dado aos demônios. Imagine a dor dessas pessoas. É por isso que homens... O escorpião é um animal terrestre e noturno. Sua picada é dolorosa e pode ser mortal em algumas espécies. Era usado como instrumento de suplício, tortura, por causa da dor que seu ferimento causava. Veremos no versículo 10 a principal indicação e o argumento de que aqui se tratam de demônios e não gafanhotos metamorfoseados. Versículo 10. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões,
e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Poder limitado, mas para danificar. O tempo também é limitado. Quem assistiu aquele filme, os antigos lembrarão. Não, os recentes também. O Escorpião Rei. Lembra daquele filme? Um homem e o escorpião. Depois tem um lá que no final ele vira escorpião mesmo. Não tem? Não configura? Demônios terríveis. E é interessante que naquele filme tem um lugar que os cabras caem lá e já é justamente o Hades. Aquele povo, aquelas almas, aquele trem esquisito lá. Apocalipse, irmãos, 9:4 diz: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas testas o sinal de Deus. Se alguém nesta ocasião já está convertido, está livre. Vai haver conversão na grande tribulação, pastor? Vai. Quem são estes? São aqueles que... Quem são estes? Essa multidão com as vestes salpicadas do sangue do Cordeiro. São aqueles que venceram a grande tribulação. Vai ter conversão. Só que vai pagar com o próprio sangue. É diferente. Vocês viram aí, por exemplo, lá na Europa, já estão liberando vacinas. A Inglaterra foi a primeira nação. Lá é a Pfizer, né? Pfizer. E aí, descobri lá quem tem alergia não pode tomar, aquela coisa toda. Mas, as nações estão promovendo lá para liberar, né? A Espanha, né? O Portugal está para dia 5 de janeiro para frente e tal, aquela coisa toda. Não vai ser em alguns obrigatório, embora o ministro lá espanhol está dizendo que tem que ser. Porque a Constituição fala para não ser, mas a moral diz que tem que ser. Há um conluio, uma coisa aí. Né? Aí, o que eu quero dizer? Tem um lugar que não vai ser obrigatório tomar a vacina. Mas não vai poder viajar se não tomar. E daqui um pouco não pode comprar se não tomar, porque você vai para o meio dos outros. Agora vem cá, se eu tomei a vacina, estou imunizado, o que eu estou interessado em quem não tomou? Pode ficar perto de mim, mas não imuniza? Então que conversa é essa? A ascensão de um reino chamado de anticristo. Outra coisa que nós temos que saber, irmãos, o anticristo na primeira parte da semana da grande tribulação, 3 anos e meio, esse anticristo não será conhecido como o tal. Anticristo para nós, porque as coisas dele serão contra Cristo, ou no lugar de Cristo, depende das interpretações. Mas ele para a terra será como realmente um Messias. Aquele que socorreu, aquele que resolveu. Só que o período da grande tribulação começa de 3 anos e meio para frente, nós já falamos aqui nos estudos passados. Vai começar por quê? Porque ele vai chegar diante de Israel, que já tinha feito um pacto, vai chegar diante de Israel e dizer: vocês estão dizendo que eu sou o Messias, e eu sou. As 3 religiões do mundo que ele vai chegar diante: do Islã, dos judeus, do judaísmo e do cristianismo. Vai dizer: eu sou o Messias, e nessa hora Israel não vai aceitar, por causa da forma que vai ser, a profanação do templo, um punhado de coisas, e ele vai querer ser adorado como Deus. Ali é que será conhecido como verdadeiramente o anticristo. Então, cuidado com as coisas camufladas. Irmãos, olha aqui para mim, por favor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai, espírito da praga. Abre os olhos. E escuta aqui uma coisa.
Muitas igrejas dizem, lá em casa eu tenho árvore de Natal e tenho um Papai Noel. Pois é, na minha não tem. Eu tenho um negócio comigo, irmão. Problema seu e as suas escolhas. Eu tenho um negócio comigo. Tudo que toma o lugar de Jesus, eu não quero. O anticristo vai tomar o lugar de Jesus. Aí vem com o Papai Noel e toma o lugar de Jesus. Porque não existe Papai Noel em Natal. Natal é nascimento e morte de Jesus, que a gente lembra. Aí a gente põe uma árvore de Natal cheia de punhado de idolatria. O Papai Noel é o São Nicolau, sim ou não? Aí a gente não usa isso, mas aí põe uma imagem em cima da árvore de Natal. Não faço. Ah, isso é exagero fanático. Não aceito. É o meu Cristo, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele é o meu Salvador, Ele é tudo, verdadeiramente tudo para mim. Aí vem na Páscoa um coelho, um ovo de coelho. Coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Aí não, porque isso é exagerado, eu quero um ovo de Páscoa. Eu não quero, não quero. Páscoa é o cordeiro. Não tem nada a ver com coelho, é cordeiro. Aí sabe o que essas coisas estão fazendo? Fazendo a gente aceitar qualquer coisa que seja colocado no lugar de Cristo. E nós fazemos isso com os nossos filhos. Ah, pastor, mas chorou tanto por um ovo que eu acabei dando ovo. Esse é o problema. A gente cede para isso, mas não cede para Deus. Porque a palavra manda ensinar a criança no caminho que deve andar. A palavra manda eu ser pai que disciplina os filhos no amor do Senhor. E nós estamos destruindo as gerações. Estamos destruindo as gerações que estão vindo. Se Jesus não arrebatar a igreja, quem sabe amanhã a igreja nunca será igreja mais. Essas bagunças que tem por aí, de igrejas soltas, que são igrejas do jeito que querem ser. Irmãos, nós somos igreja para a glória de Deus. Nós não somos igreja para agradar pessoas, nós somos igreja para agradar a Deus. Nós não somos igreja para condicionar o lugar à minha vontade. Eu me condiciono à vontade de Deus. Gostou dessa parte? Aí que vem, nós temos que ser pessoas que nessa época, os salvos têm que ser pessoas que têm já a marca de Deus. Eu já converti. Entende? E o tempo passou. Só quero falar aqui, ó, por 5 meses, o tempo da atuação livre dos demônios é bastante curto. 5 meses é o tempo de vida de um gafanhoto comum. Vivendo tão pouco tempo, causam tanta destruição por onde passa. Imagine se vivessem mais tempo. Assim também, Deus limitou este período em 5 meses, a fim de que eles não possam provocar mais males do que tem o poder de fazer em mais tempo. Entenderam? O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então nós entendemos, irmãos, o quanto será mortal o veneno desses demônios. As dores serão terríveis, extrema agonia, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Tudo que um homem quer na vida é viver. Tudo que uma pessoa quer é escapar. Vamos sair dessa. Tem gente correndo para o lado do vírus aí? Ou tem gente correndo contra o vírus? Porque queremos viver. Nesse tempo a dor será tão grande que as pessoas vão querer buscar a morte, mas não vai achar. Imagine a dor. Então, irmãos, entenda uma coisa e a gente encerra aqui. Entenda uma coisa, bem clara, bem clara. Nós precisamos
escapar. Esconda a sua vida em Jesus. Cuida do seu coração. Tem muitos corações condenando pessoas por causa da perversidade, por causa das mágoas. Preste atenção em nome de Jesus. Cuidado com o seu coração, não deixa ídolos entrarem no seu coração. O que é um ídolo? Tudo aquilo que te impede de vir para a igreja. Tudo aquilo que te impede de orar, tudo aquilo que te impede de jejuar, tudo aquilo que te impede de santificar, tudo aquilo que te impede de ter mais de Deus é um ídolo. Cuida do seu coração, lava-te no sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se esconda em Deus, se prepara para a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus. Entenda, este foi o primeiro ai, o primeiro. Ainda faltam 2 outros. Podemos ver o quão terrível serão os dias marcados pelo juízo desta trombeta. Quanta agonia e desespero assolarão os homens. Restam ainda outros 2 ais. O que poderia ser pior do que já tem ocorrido na 5ª trombeta? Mas vai ser pior. Porque a ira de Deus vai se avolumando. E isso, Deus tem uma proposta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Enquanto há vida, há esperança. Vamos nos preparar. Vamos nos fazer prontos. Vamos abandonar esse orgulho que às vezes quer nos desviar de Deus. Jogar isso na lata do lixo e abraçar e aprender com Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Fique sobre os pés. Está gostando? Deus abençoe, irmão Marcos de Pontevedra, Espanha. Bendiciones, meu amigo. Saudade de vocês, viu? Gostei daquela foto. Deus abençoe a todos. Pastor Jean, Franciele e Rebeca, Deus abençoe vocês, meus amados. Regina Guimarães, agradecendo aqui pelo estudo. Dalva Maria, Deus abençoe. Dora Macedo, Sofia, Deus abençoe vocês. Angelita Teles, orar pela sua saúde, vamos orar. Deus abençoe. Walter Garcia, meu amigo, meu irmão, Deus seja contigo. Mãe Maria Mendes, Deus te abençoe, minha irmã, restaura a saúde. Kátia Mochita, Deus te abençoe, desde os Estados Unidos, Deus abençoe. Presbítero Eduardo, estamos juntos com a família, viu? Vamos orar? Primeiro vamos orar por nossas vidas. Deus abençoe vocês que ainda estão conosco pelo YouTube. Mãe Dinamara Oliveira, Itumbiara, Goiás. Deus abençoe vocês, minha filha. Tereza Pereira, Regina Ribeiro, Eni Oliveira, Bernardo Abal. Bernardo é o Bernardo da Espanha? Se for um abração, se não for um abraço para ti, Bernardo também, que eu não tenho sempre os dois, né? Deus abençoe vocês, viu? Muito bom. Irmãos, vamos nos fazer prontos. Amém? Limpa a sua mente, os lábios, as mãos, os pés. Não envolva com pecado, não. Envolva com Jesus. Lembra da natureza que falamos? Não deixe sua natureza te fazer um perdido, não. Abraça a natureza de Cristo. Viva para Cristo. Está em pecado? Confessa. Não deixa passar a hora, não. Agora é a hora. Esse é o momento. Viu? Amém? Ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, aqui estamos para louvor, honra e glória do Teu santo nome.
Perdoa, Senhor, nossos pecados. Aquilo que precisamos confessar com nossas lideranças. Mostra, ajuda, Senhor. Oh, meu Deus, queremos a salvação em Ti. Primeiro, pela pessoa maravilhosa que o Senhor é. O amigo incomparável, o Salvador maravilhoso, o Deus tão sublime, tão misericordioso e bondoso. Lava-nos em Ti, Senhor. Nos ajude. Nos ajuda, Senhor. Quebra os laços, entra nos lares. Entra nos lares, cura as famílias, cura os casais, cura os filhos, cura os pais. Meu Deus, entra nas igrejas, liberta das apostasias e males. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, segura a nossa mão, nos faça alcançar aquele dia perfeito, maravilhoso, onde poderemos ajoelhados adorar o Senhor e glorificar, onde poderemos levantados adorar o Senhor e glorificar, onde podemos livres e tão cheios de gozo viver a eternidade com o Senhor. Ajuda na compreensão e abençoe, é a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos orar por Emanuel, Guilherme, Ivoneide, Sulene Borges, Cristiane, Mateus, Luísa Helena, Coronel Sérgio, Helena, Djalma, Anair Costa, José Inácio, Diaconisa Ivonete, dor no estômago, Irani Waterham, começo de diabetes, tristeza na alma. Firma, minha filha, com Jesus e pronto. Jesus é a alegria da alma. Deus vai dar vitória. Tenho orado sempre. Deolindo Ribeiro e Maria de Oliveira Silva, Adelaide e Divino, irmã Angelita e Josias, Maria Cele e a família, e a Lauriceia, que está entubado. Nós oramos já mais cedo um pouco, mas vamos orar por estas vidas e pelos irmãos que temos orado, que vai continuar ali para a gente orar. Levante sua mão. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és santo, perfeito, misericordioso, amoroso. Nós colocamos estas vidas diante de Ti e pedimos misericórdia para elas, graça, perdão para elas, socorro dos céus, cura, libertação para elas, para Jair e Creuza, Rodrigo, Maria Inês, Nildete, Maria de Freitas, Gilberto, Isaltino, Nivaldo, Divina Ivonete, Mão Luiz e Patrícia, Evangelista João Batista e família, Presbítero Eduardo e família, Irmã Neuza, aleluia, Irmão Zé, aleluia, Irmão Rodrigo. Meu Deus, visita todos estes, repreendendo o mal, visita, repreendendo o mal. Ai. Em nome de Jesus, você que está ouvindo essa oração e precisa de um milagre, comece a louvar e glorificar o Senhor em boa voz, porque Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para confirmar o milagre. Ele é poderoso para alegrar a alma, para fortalecer a caminhada. Ele é poderoso para abrir portas, Ele é poderoso para dar respostas, Ele é poderoso para mudar até sentenças, Ele é poderoso para usar a falência para dar a riqueza. Receba cura, receba libertação, receba alegria, receba milagre, receba o mover do Espírito Santo, a ação de Deus. Repreendido todo o mal, repreendido toda calúnia, repreendido toda injustiça, e a bênção de Deus vem agora, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa.
A bênção de Deus sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, a bênção de Deus sobre a sua saúde, a bênção de Deus principalmente sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida em salvação. Receba graça, renovo da fé, renovo das forças, renovo da confiança, receba renovo espiritual, receba o batismo no Espírito Santo, fala em mistério com Deus, seja agraciado por mais línguas estranhas, mais línguas dos homens e dos anjos, receba, sinta-se em Cristo, selado pelo Espírito Santo, receba avivamento, receba renovo, receba a bênção, receba a cura, receba o milagre, receba em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Quem recebe, diz aleluia. Quem confirma para todos estes que oramos um mover especial de cura, milagres na vida deles, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Hoje na cantina tem bolo de mandioca, Manuel vestido, bolo de mandioca e cafezinho, ok? Cafezinho tem assento. Eu só tem assento o café que é maior que esse, né? Minhas pedagogas. Toda palavra, aquilo ali é o que? Paroxítona. Proparoxítona é a maior. Proparoxítona. O que é o término da regra? É acentuado. E é como que eu falo para a regra desse aqui? Isso, oxítona, paroxítona, paroxítona. Mas qual que é a regra dele? Entendeu? Eles já tiraram até o acento, não dá problema. Ó, pastor, vou tirar, fica. Deus abençoe a todos os irmãos que trabalham na cantina. Deus abençoe. Naquela porta ali a nossa cantina, e você pode participar. Curva sua cabeça, levante sua mão. Deus abençoe. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com quem quer viver para a glória de Deus. Seja com quem quer coma, quer beba, quer vista, quer vá, quer fique. Faça tudo para a glória de Jesus. Seja com a igreja que se santifica, que perdoa, que ama. Seja com a igreja que vigia. Seja com a igreja que levantada está, aqui e em toda a terra, até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem vão dizer com alegria? Amém. Tome assento. Internauta, Deus te abençoe. Essas palavras, elas são para nos acordar. Por que eu tenho que estudar isso, pastor, se eu não estarei aqui? Justamente para não estar. Estudamos para não estar. Porque aí a gente conhece privilégios e valoriza privilégios e coloca temor maior e coloca graça maior em nós e nos levantamos mais em santidade para servir e honrar o Senhor e para resgatar vidas para que não estejam nesse tempo, num tempo de tanta angústia. E para que se morrerem antes, salvos estejam, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.